Olá, meus queridos, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para mais um vídeo do nosso estudo. E no último vídeo que terminamos com Noé no dilúvio. O dilúvio veio e destruiu toda aquela civilização e ficou só Noé, os filhos, as noras, e Deus então começa agora um novo plano, e é sobre isso que eu quero falar. Então Deus começa um novo plano. Deus começa com Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Mas há um problema, e esse problema é o pecado que está em Adão. Esse pecado passa para cá, para o outro lado do novo plano, com os seus descendentes, né? Porque Adão ainda tem também a natureza pecaminosa de Adão, e seus descendentes vão ter também, chegando até nós, né? Apesar de Noé ser temente a Deus, ele tem de lutar com os efeitos do pecado, e ele tem de lutar com a natureza caída e pecaminosa. Noé fica embriagado, e logo que ele sai da arca, ele planta uma vinha, ele toma vinho e fica embriagado, e ele ficou nu no meio da tenda. E seus filhos estavam lá no local, e como tudo indica, o mais novo dele viu o pai nu e fez saber aos seus irmãos do lado de fora. Tudo indica que este jovem deve ter feito algum tipo de comentários com os outros irmãos a respeito da nudez do pai. E parece que ele não gostou muito do que foi dito, né? Então, Noé sabe da irreverência do filho e da sua falta de respeito. Em um momento de ira, impensadamente, ele amaldiçoa Cão, o filho Canaã, que é o neto de Cão. O texto, eu gostaria aqui de ler o texto. Ele diz assim: e disse, maldito seja Canaã, servo dos servos, aos seus irmãos, e disse, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alarga Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Então, o que eu quero mostrar aqui aos irmãos é o efeito dessa palavra impensada de Noé. Quando ele amaldiçoa o filho de Cão, no caso aqui o neto,
Muitos dizem que os africanos foram amaldiçoados por Noé. Mas a Bíblia não diz que foram os africanos. Ela diz que foi os cananeus. Os cananeus foram alvo, né? Segundo a Bíblia. Mas aqui, como estamos vendo, o alvo da maldição foram os cananeus, que foram destruídos pelos israelitas ou pelos hebreus após o êxodo do Egito. Claro que descendentes desse povo continuaram no meio do povo de Deus, como nós vemos na Bíblia. Porque esse povo não foram totalmente eliminados pelos judeus, pelos hebreus, como Deus tinha ordenado. Deus disse que aquelas 7 nações, que eram os dos filisteus, amorreus, jebuseus, heveus, deveriam ser totalmente eliminados, e que se eles não fossem, seria como espinhos nas ilhargas do povo de Deus. E isso aconteceu. Eles não fizeram. E o que nós vemos aqui, que esses descendentes ainda continuaram vivendo no meio do povo hebreu. Aqui nós vemos que a maldição, ela se transmite. Tem gente que diz que não. O mau comportamento de Cão rendeu em sofrimento aos seus descendentes, porque Noé amaldiçoa a Canaã, que era o neto, seria o neto dele, pois este povo tiveram um comportamento ruim. Os descendentes de Cão, que são os cananeus, tiveram um comportamento ruim. A maldição veio não só na esfera política daquele povo, mas também na esfera espiritual. Quando os israelitas desobedeceram a Deus, ficaram sob essa influência e foi expulso de sua terra. No linguajar bíblico, a terra os vomitou. E foi isso que Deus disse: se vocês não obedecerem, a terra vos vomitará. O texto completo está aqui no Gênesis 9, de 20 a 29, onde narra o acontecimento, como eu acabei de ler, da maldição proferida por Noé. E nós vemos que este povo tiveram muitos costumes estranhos, ou seguiram práticas estranhas, e o povo de Deus foi influenciado pelos cananeus. Eles trouxeram influência sobre o povo de Deus, mesmo apesar do Senhor ter tanto advertido ao povo